A paz do Senhor, Igreja de Cristo Jesus, povo santo. Você está com a sua apostila aí na mão? Abra na aula 6. Se você não tiver, queridos, sente ao lado de alguém que tenha a apostila, para que nós possamos. Hoje é uma terça-feira, escola bíblica. Estamos aqui para aprender mais do Senhor e da sua palavra, amém? A lição desta noite é o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Amém? Acharam aí? Vamos ver aqui o texto bíblico, o que diz. Diz assim, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Pai, toma nossas vidas, meu Pai, em tuas mãos, assim como teu filho orou aqui esta noite, e que o teu Santo Espírito possa falar a nossas vidas esta noite, porque somos guiados, somos direcionados, ó Senhor, pelo teu Santo Espírito. Ele é o nosso professor, o nosso ajudador. Dependemos de Ti e da Tua palavra, meu Senhor. Vem falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo que nós lemos diz que o fruto do Espírito. E ele fala aqui em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Então nós podemos ver aqui, ele não fala vários frutos. Então nós podemos entender que é um fruto com vários gomos, né? Como se fosse uma fruta. E esse fruto tem amor, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fé. Tá certo? Então devemos entender, queridos, que nós temos duas grandes armas, os cristãos. Eles têm o fruto do Espírito Santo e têm os dons do Espírito Santo. Tá certo? Os dons do Espírito Santo, eles manifestam o poder de Deus. É o dom de operar maravilhas, o dom da fé, tá certo? O dom de curar. São dons que manifestam o poder de Deus na nossa vida. Agora, o fruto do Espírito Santo, ele manifesta o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Quando eu tenho o caráter de Cristo na minha vida, aí eu manifesto esses gomos deste fruto, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. Os irmãos estão entendendo? Até aí está tudo bem? Pois vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Aliás, a apostila na introdução. O fruto do Espírito é a expressão da natureza e do caráter de Cristo através do crente. Ou seja, é a reprodução da vida de Cristo no crente. Por si só, o homem não tem condições de produzir o fruto do Espírito. Sua inclinação natural será sempre de produzir os frutos da carne, contrastando com o fruto ou obras da carne. O fruto do Espírito possibilita ao autêntico cristão viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. É necessário que o crente submeta-se incondicionalmente ao Espírito Santo. O fruto de Gálatas 5:22, conceituando com a expressão de caráter de Cristo, está no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo de uma só vez no crente. Amém? Então ele está dizendo aqui, queridos, que nós, na nossa natureza carnal, nós somos somos gerados, né, nessa natureza carnal. Nós, por si só, nós não podemos mudar isso. E é por isso que ele fala que nós devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Quando eu deixo que o Espírito Santo de Deus
Ele opere na minha vida, mudando o meu caráter, para que eu possa manifestar essas virtudes. Olha, queridos, e eu vou dizer uma coisa, a gente sempre precisa trabalhar de alguma dessas áreas aqui em nossas vidas. Alguns são falhos em uma área, outros noutra, mas nós necessitamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus para que essas áreas aqui, são 9 áreas da nossa vida, possam ser trabalhadas, né? Tem alguns que são falhos no amor, outros são falhos na alegria, né? Então nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar em nossas vidas, porque nós tivemos um nascimento carnal, o qual tende somente para o pecado. Então a Bíblia diz que nós devemos nascer de novo, ou seja, nascer do Espírito, para que o nosso espírito seja moldado por esse caráter de Cristo. Amém, queridos? Eu quero dizer que nós estamos aqui na Escola Bíblica. Se você tiver alguma coisa para acrescentar e falar, você pode levantar a mão, viu? Nós estamos aqui para juntos aprendermos mais do Senhor. Então, até aqui nós estamos entendendo que nós necessitamos estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos manifestar a natureza e o caráter de Cristo nas nossas vidas. Amém? É através do fruto do Espírito que o cristão participa da natureza divina. Agora vamos ver aqui, a nossa aula hoje é muito extensa, viu? Eu vou ver se dá para a gente terminar hoje, porque tem muita coisa aqui. A natureza do fruto do Espírito. Vamos ver esta natureza, o que ela fala do fruto do Espírito? O que representa e em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus, implantadas pelo Espírito da verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, à imagem de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele implanta isso nas nossas vidas, para que nós possamos nos parecer mais com Cristo, para que nós possamos ter a natureza de Cristo. Por nós mesmos, queridos, pela nossa natureza, nós não conseguiríamos muito dessas coisas aqui. Mansidão, né? Eu tenho um testemunho aqui que eu já falei várias vezes. Não tinha pessoa mais explosiva. Eu sei que tem, eu não digo que não tinha, porque é a força da expressão. Mas eu era muito explosivo. Carnal mesmo dessa área, sabe? Não podia ser assim um pouquinho que eu já explodia. E um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi lá que Moisés era o homem mais manso da terra. Eu disse, ô Jesus. Mesmo na igreja, eu ainda estava sendo trabalhado o meu caráter nessa área. Eu disse, meu Deus, me dá essa mansidão de Moisés. Né? O camarada está conduzindo aí milhões de pessoas, todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando. Deus manda pão, Deus manda isso, Deus manda aquilo, e o pessoal não se conforma. E Moisés lá firme, paciente, né? E eu disse, Senhor, me dá essa mansidão, Pai. Me dá essa mansidão. E para a glória de Deus, hoje, Deus... rapaz, à vista do que eu era, né? Logicamente que a gente está sendo tratado, moldado todo dia. Mas à vista do velho homem, hoje, glórias a Deus, eu passo por muitas situações e consigo ter o domínio próprio de mim, né? Logicamente que todos nós temos falhas e falhamos em algum ponto. Mas, vejam bem, isso tudo é para nos tornar mais semelhantes com Cristo, né? Para nos tornar mais semelhantes com Cristo. Continuando, em suma, os frutos do Espírito representam os atributos de Deus, os traços do seu caráter. O crente precisa absorver, como é? Com a ajuda do Espírito Santo, O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora. É o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus.
Tá certo? Então, ele trata a gente, ele muda o nosso ser, o nosso interior por dentro. Por dentro. O Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós. E ele começa a nos tratar por dentro, mudar o nosso caráter. Aquilo que antes a gente gostava de fazer, hoje a gente já não gosta mais. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Aquelas coisas que antes nós praticávamos, hoje nós não praticamos mais. Isso é mudança de caráter. Isso é nos parecer mais com Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes não entendem, porque antes uma pessoa vivia se embriagando, antes uma pessoa era muito explosivo. Hoje, o rapaz que está rebocando aqui atrás, né? Eu até falei para o Manuel, o Vilmaci aqui, porque ele trabalhou na Vicunha há muitos anos. Manuel, o Vilmaci aqui me conhecia no tempo que eu era o velho homem. Aí ele falou, rapaz, o Flávio aí não gostava muito de levar desaforo para casa não. Mas era o velho homem, né? Hoje o novo homem não tem essas coisas não. Hoje o novo homem, a palavra de Deus nos diz que aquele que quer ser o maior no reino do céu tem que ser o menor. São inversamente proporcional as coisas no reino de Deus, né? Aquele que quer ser grande seja o menor. Então, queridos, nós não podemos deixar pairar na nossa mente qualquer dúvida a respeito que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não, Ele habita em nós. Ele habita em nós e está nos moldando o nosso caráter, dia após dia. Muda o nosso caráter. Aquilo que nós gostávamos antes, eu às vezes, queridos, eu sei que muitos fazem isso, passam às vezes, eu que bebi muito, eu passo num bar e eu digo assim, eu não sei como é que uma pessoa consegue ficar tão hora dessa num ambiente desse. E antes, quantas e quantas vezes eu fiz aquilo. Mas hoje, a nova natureza, não condiz mais com aquilo. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo de Deus, que molda o meu caráter, a minha vida, tanta é que a Bíblia diz que onde há luz, né, não pode habitar as trevas. Então aquela velha natureza, aqueles velhos procedimentos, não condizem mais conosco. Porque nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor urgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs geradas pelo Espírito de Deus, por ser a fonte originária de todas as demais virtudes. Então ele diz o quê? Que é através do amor, né, que todas as outras virtudes são manifestadas. Em primeiro lugar, é o amor. O fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Quanto mais maduro você é na fé, mais você manifesta essas virtudes. O Espírito Santo produz o fruto do caráter cristão em nossa vida, somente à medida que cooperamos com Ele. Olha só. Ele manifesta essas coisas nas nossas vidas. Mas se nós cooperarmos com Ele, se nós deixarmos Ele agir na nossa vida, se nós aceitarmos que o Espírito Santo nos conduza, se nós darmos legalidade para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, aí Ele nos conduz, aí nós vamos manifestar isso aí. Mas se eu fechar o meu coração, a minha vida, para o Espírito Santo de Deus, eu quiser tomar a minha vida para guiá-la, aí pronto. Porque eu de mim mesmo não vou a lugar nenhum, porque a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus é quem conduz as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos direcione. Amém? Eita Jesus, o pastor aqui se perdeu. As línguas, a profecia e até mesmo o conhecimento são úteis e são dons maravilhosos do Espírito Santo. Mas sua presença em nossa vida nem sempre é uma indicação de nossa maturidade cristã.
A medida de nossa maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito produza os traços do caráter de Jesus em nossa vida. Amém? Olha só, as línguas, a profecia, porque tem muitas pessoas que confundem as coisas, sabe? Muitas pessoas acham que porque a pessoa ali está profetizando, a pessoa está falando em línguas estranhas, a Bíblia diz que isso aí tudo é de Deus, tudo é de Deus. São manifestações do poder de Deus nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nos conhecerão pelos frutos que nós praticamos, se nós somos de Deus ou não somos. Não adianta eu sapatear, não adianta eu profetizar e minha vida não dar um bom testemunho. A minha vida, eu não tenho um amor, eu não pratico a bondade, eu não tenho paciência. Então, se eu não faço nada disso, eu não estou produzindo frutos que vão manifestar o caráter de Cristo na minha vida. Muitas pessoas veem a pessoa profetizando, a pessoa falando, esse é um homem de Deus. Mas não é por aí que se conhece um homem de Deus. Um homem de Deus se conhece pela sua vida, pelos frutos que ele manifesta. Pelos frutos. Tanto é, queridos, que nós vemos aí muitas pessoas se decepcionando com outras pessoas. Porque vem a pessoa ali no altar, na televisão, e depois a gente vê escândalo, a gente vê outras coisas. Por quê? Porque a pessoa viu somente ali os dons, né, do Espírito Santo de Deus. Não viu o fruto na vida daquele homem. Não viu o fruto. E os homens de Deus e mulheres de Deus, a gente tem que conhecer pelos frutos. A maturidade espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. O fruto do Espírito é resultado na vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira. A videira verdadeira. Está lá em João 15. Maturidade em Cristo envolve união com Ele, a limpeza ou a poda pelo Pai e a frutificação. Estas são as condições da frutificação e consequente vida cristã vitoriosa. Se nós nos declaramos cristãos, queridos, nós temos por obrigação fazer o nome de Deus, né, ser glorificado através das nossas vidas. Ser bem conhecido o nome de Deus através das nossas vidas. Aqui ele está falando, queridos, que muitas vezes Deus faz a poda em nós, para que nós possamos frutificar mais ainda. Para tratar com as nossas vidas. Para que nós possamos ter uma vida cristã vitoriosa. Porque quando nós queremos andar por nós mesmos, queridos, como eu falei agora há pouco, hoje nós temos uma geração infelizmente, de igrejas, de crentes, que, infelizmente, queridos, hoje nós estamos naquela passagem que diz que nos últimos dias, muitas coisas ruins aconteceriam dentro das igrejas. Pessoas se levantando, criando doutrinas humanas, humanistas, muitas pessoas seguindo, sabe? E o Espírito Santo ficando de fora das igrejas, do lado das igrejas. Falsos avivamentos, porque avivamento não é só barulho. As pessoas têm uma imagem errada de avivamento. Avivamento é o estar andando com sede de estar na palavra, com sede de evangelizar, com sede de louvar, ter alegria no Espírito em toda situação. Isso é avivamento. Isso é uma pessoa estar andando no avivamento. Uma igreja que busca a palavra de Deus é uma igreja avivada. Avivamento não é só barulho. Logicamente, todas essas coisas fazem parte. Quando a gente está numa oração, a gente glorificar a Deus, no louvor, é maravilhoso manifestar ali a alegria no Espírito Santo de Deus. Mas o avivamento genuíno é de volta à palavra de Deus. Nós podemos ver no livro de Esdras que o povo de Deus começou a se avivar quando voltou da Babilônia, da escravidão. Foi quando voltou para a palavra de Deus. Foi quando começaram a voltar para a palavra de Deus. Houve um avivamento na nação de Israel. As pessoas hoje têm um falso
a mentalidade que avivamento é você só gritar, pular. Não, é maravilhoso. A gente quando está, como aconteceu lá em Atos 2, estamos embriagados pela presença do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso faz parte da nossa vida. Mas o avivamento genuíno não adianta também eu vim para o culto e estar aqui num êxtase maravilhoso, na presença de Deus, e minha vida não manifestar o fruto do Espírito, eu não ter paciência em casa, eu não ter bondade, eu andar tratando os outros maus. Não, aí não vai adiantar nada disso. Não vai adiantar nada. As duas coisas têm que andar juntas. Tanto o poder de Deus sendo operante, quanto eu manifestar o fruto de Deus na minha vida. Porque uma coisa tem que andar junto com a outra, para que Deus possa ser glorificado através da minha vida. E para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? E isso só vai acontecer mediante os frutos que nós apresentamos. Aí Deus vai ser manifestado nas nossas vidas. As virtudes, olha só, ou qualidades do fruto do Espírito. Vejam bem, as qualidades universais. Agora nós vamos começar a estudar cada um dos frutos do Espírito individualmente. Ele tem as qualidades universais, que são para todos. O amor, a alegria e a paz. São virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Vamos começar aqui pelo amor. Vejam bem, a palavra amor, nesse trecho das Escrituras, é tradução da palavra grega ágape. Essa palavra quer dizer amor incondicional. Esse amor ágape é o amor que Cristo teve por nós. Tá certo? O amor que Cristo teve por nós. Este amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos 5,5. É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a dar o seu único filho como sacrifício pelos nossos pecados. Nós vemos isso lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Jesus por nós. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Então, queridos, o amor esse amor é o amor ágape. O amor do Espírito de nós deve ser o amor ágape. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos amar com esse amor ágape. Amém? Um amor incondicional. Sabe? O amor natural não é capaz de cobrir todas as transgressões. O amor natural, de eu dizer para uma pessoa que eu a amo, muitas vezes eu não vou querer perdoar, né, a falha do meu irmão. Mas com o amor ágape, o amor do Espírito Santo de Deus, ele me dá a condição de eu perdoar aquele que me ofende profundamente, aquele que me calunia, aquele que muitas vezes me agride. Com esse amor ágape que o Espírito Santo de Deus que está em nós produz, que nós cristãos devemos ter, aí nós podemos fazer essas coisas, perdoar, amar aquele que nos maltratou. Há um testemunho que eu já até falei aqui. Deixa eu me lembrar o nome do irmão que é... Ah, meu Deus, esqueci. O primeiro nome dele, são dois nomes. Ele nasceu lá na Inglaterra, no século passado. E ele era um encanador. E a sua esposa era crente. E ele não queria que ela fosse para a igreja. E um dia ele disse para ela: olha, se você for para a igreja, você vai dormir fora hoje de casa. E era o frio na Inglaterra, né? E assim ele fez. Ela foi para a igreja e quando voltou a porta estava fechada. E ela dormiu na soleira da cozinha, no frio, no chão, a noite todinha. De manhã, quando ele acordou, ele abriu a porta, ela entrou, sabe o que foi que ela fez? Ela foi fazer o café para ele, preparou um café abençoado, botou na mesa para ele. Sabe o que foi que aconteceu? Com esse testemunho dela, ele veio querer conhecer esse Jesus que ela servia e se converteu.
E no ministério desse homem, ele virou pastor, no ministério desse homem, 14 pessoas foram ressuscitadas da morte. 14 pessoas. Por quê? Porque ela tinha um amor ágape no seu coração. Ela conseguiu amar aquele homem, mesmo ele fazendo tudo isso com ela. E ele tratou ele com o amor de Cristo. Porque sabia que ele não tinha um conhecimento, a revelação de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que ele praticava aquilo. E através do testemunho dela, da manifestação do fruto do Espírito, ele se converteu, vendo o testemunho da sua própria esposa. Tá certo? E ele era um analfabeto. Ah, meu Deus, me dá o nome do homem. É um nome muito complicado. Ah, Jesus. Me esqueci. Ele tem vários livros, né? Isso foi do século passado, mas as livrarias ainda vendem muitos livros que ele escreveu depois que ele aprendeu a ler no seu ministério e fez muitas coisas lindas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos aqui em frente. É muito fácil amar os seus entes queridos, como os pais, os filhos, esposos, parentes, amigos, esposas. É muito fácil a gente amar, né? E até orar pelos nossos entes queridos. Mas somente pelo Espírito Santo você é capaz de dedicar amor aos seus inimigos, de tal forma que lhe desejes o bem e perdoe as suas ofensas de todo o coração, para jamais se lembrar delas. Né? Perdoar é isso, é jamais se lembrar dessas coisas. Agora vamos ver aqui o que é alegria. Os irmãos entenderam o que é amor, né? Esse amor que o Espírito Santo produz em nossos corações. Amém? Tem que ser um amor ágape, um amor incondicional. A gente não pode estar impondo condições para amar alguém. Tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Né? Logicamente que se há algo fora da palavra, o amor tem que ser tão verdadeiro que você tem nem que falar para ela. Né? Meu irmão, você está vivendo de maneira não condizente com a palavra de Deus, e eu lhe amo tanto que eu estou lhe alertando. Agora vamos ver o que é alegria, ou gozo, né? Gozo ou alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar, sobretudo de um bem-estar espiritual, por causa de uma correta relação com Deus. Ou seja, se você está bem com Deus, você vai estar bem com todo mundo. Se você está feliz com Deus, você vai tratar todo mundo bem e vai estar feliz com todo mundo. Apesar das dificuldades financeiras, das enfermidades, das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma. Como o apóstolo Paulo e Silas, presos injustamente por causa do Evangelho, em vez de murmurarem, cantavam e oravam. Tá certo? Está lá em Atos 16. Então a alegria é essa que o Espírito Santo manifesta na nossa vida. É mesmo quando está passando lutas, quando está passando tribulação, problemas financeiros, se é acusado injustamente, você tem alegria, você tem felicidade com Deus. Porque a sua alegria não está firmada nas coisas dessa terra, mas a sua alegria está firmada no seu relacionamento para com Deus. Então, mesmo assim, você vai ter uma alegria no seu coração. É por isso que a teologia da prosperidade, ela causa uma falsa alegria nas pessoas, né? Porque as pessoas baseiam a sua alegria naquilo que tem. Se você tem carro, você vai ser alegre. Se você ganhar um apartamento, você vai ser alegre. Mas a alegria do Espírito Santo de Deus, ela é manifestada pela nossa comunhão para com Deus. Se eu estou passando luta, mas eu estou bem com o meu Senhor, é a alegria do Espírito. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 8. Deixa eu ler aqui uma passagem para você, muito interessante. Neemias, capítulo 8, no versículo 10, diz assim, olha. Você abriu aí? Vou esperar mais as pessoas abrirem, porque os améns foram pouco. Livro de Neemias, capítulo 8, fica antes de Salmos. Olha só, Neemias 8, versículo 10 diz assim: Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras
e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que é a nossa força? É a alegria do Senhor. Amém? Esta é a alegria do Espírito Santo. É a alegria do Senhor em nós. Vamos lá, queridos. A paz. Vamos ver aqui outro gomo desse fruto. Paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu confio nele plenamente, eu encontro a paz. O mundo define paz aí fora como uma ausência de conflito. Se eu não tenho nenhum conflito, eu estou em paz. Mas o Senhor, essa paz do Senhor aqui é diferente. A paz do Espírito Santo de Deus. Muito pelo contrário. Jesus Cristo disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, conflitos. É em casa, é na igreja, é no trabalho. Muitos lugares nós vamos ter conflito. Agora, com o fruto do Espírito, mesmo em meio a esses conflitos, eu vou ter paz no meu coração. Se eu estou com o Espírito Santo na minha vida, mesmo em meio às guerras, eu vou ter paz. Vou ter paz. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Porque eu sei que a minha vida está na mão dEle. Se eu ando de acordo com a direção dEle, nós vamos ter paz. As nossas vidas é repleta de conflitos, tanto os internos como os externos. Muitas vezes nós temos conflitos internos. São as tentações, são as lutas interiores, as dificuldades, os questionamentos que nós passamos internamente. Às vezes são externas, são lutas que se levantam, mas mesmo em meio a essas guerras, eu quero dizer que se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, quantos tem o Espírito Santo de Deus aqui na sua vida? Pois tem a paz de Cristo em sua vida. Amém? Confie no Deus a qual você serve. Confie nesse Senhor. Você habite a paz de Deus na sua vida. É uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, sabe? Eu não me atribulo mais por muita coisa, não. Logicamente, como um ser humano, muitas vezes me entristeço, muitas vezes me preocupo, mas a paz habita em mim. Eu não me atribulo mais, não. Porque eu sei a quem tenho confiado a minha vida. É como tenho entregado a minha vida. É paz. A queda do homem, continuando aqui, a queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com outros homens e com o próprio ser, com a própria consciência. Foi por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 20. Os irmãos estão entendendo até aí? Se você quiser acrescentar alguma coisa, meu irmão, pode levantar sua mão aí, que nós estamos na escola bíblica. Escola bíblica é aprendizado. 1:20. Nós estamos falando da paz que o Espírito Santo de Deus nos concede. O versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, o que foi que ele fez? O que ele fez na cruz do Calvário foi nos conceder a paz. Aquilo que ele conciliou através da cruz do Calvário. A nossa união novamente com Deus nos traz a paz de volta em nossos corações.
O crente vive no meio da violência que gera insegurança e medo nas pessoas. Mas essa virtude do Espírito lhe concede tranquilidade e confiança. Ter paz, olha só, é olhar para a eternidade com Deus, independente de como esteja a sua vida hoje, tá certo? Então a gente ter paz é olhar para a eternidade com Deus, é saber o que vai acontecer conosco, é ter a certeza de que aquilo que Deus nos promete vai se cumprir nas nossas vidas, uma eternidade com Cristo. Então, independente de como está a minha vida hoje, eu tenho que ter paz com Deus, e com meu irmão, com minha família. Eu tenho que andar em paz, amém? A Bíblia diz, se depender de vós, tem paz com todos os homens, né? Se depender da gente. Muitas vezes se levantam conflitos e guerras conosco, que não dependem da gente. Mas se depender de nós, a gente tem que buscar viver em paz. Amém? Vamos, qual é o outro gomo aí? Nós vamos ver agora as qualidades sociais. Longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes direcionadas e relacionamento entre os cristãos. Agora aqui é conosco, viu? Isso aqui que nós vimos aqui, queridos, é o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho um amor ágape, né, o amor de Deus na minha vida, eu vou amar meu irmão. Se eu tenho uma comunhão com Deus, eu vou ter alegria, vou ter paz. Agora, aqui vai falar das qualidades do Espírito Santo de Deus com relação ao nosso relacionamento, nós entre irmãos. A primeira virtude é longanimidade. É uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando levar pela ira e nem pelo furor. Manifesta o seu amor, bondade e misericórdia, não usando sua justa indignação. De nós, os crentes, é esperado que nossas relações com os outros homens, se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. Ou seja, se Deus tem sido paciente conosco, com nossos erros, nossos pecados, se Deus tem nos aturado, que nós somos falhos, Ele espera que nós sejamos como nossos irmãos. E muitas vezes nós não somos, não é mesmo? Muitas vezes nós buscamos o perdão de Deus, o amor de Deus, mas nós não nos comportamos assim com nossos irmãos. E Deus espera isso de nós. Eu gostaria que alguém abrisse aí sua Bíblia em 2 Coríntios 6,6. Meu filho, lê aí. Segundo Coríntios 6,6, né? Repita aí só mais uma vez, irmã Rose, por favor. Pois é, tudo isso é aquilo que Deus nos concede, né? Longanimidade, amor não fingido, né? Então aquele que é longânimo, ele deve ter essas coisas, tá certo? Porque longanimidade, queridos, é sinônimo de paciência, de tolerância. Se eu sou longânimo, eu sou tolerante, eu sou paciente, né? Eu me controlo diante de uma situação diversa, de uma provocação. Às vezes a pessoa nos provoca e você não discute, você é o quê? Longânimo. Isso é longanimidade. E muitas vezes a gente tem muitos crentes que eu não aceito que digam isso. Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou pavio curto. Meu filho, se o seu pavio é curto, Jeová tem aí 10 metros de pavio para botar na sua bomba, viu? Porque para crente não tem esse negócio de pavio curto não, viu? Tem que ter longanimidade. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, tá certo? Não tem negócio de pavio curto não, viu? Essa rasgalada aí tem que falhar. Você lembra quando a gente é menino, a gente tava a rasgalada embaixo da lata e corre. Não, aí, às vezes falha, né? Pois é. O crente não tem negócio de estar explodindo nada não. Eu sei que nós somos falhos, muitas vezes a gente falha, né? E é por isso que nós estamos na escola bíblica, para que a gente possa ver o que Deus quer para nossas vidas e a gente aprender mais do Senhor. Então, nós devemos ser longânimos, paciente,
tem gente que diz assim, não, quando vem alguma provocação, você conte até 10, né? Você já viu isso aí? Conta até 10 para a raiva passar. Tem hora que o cabo explode de uma vez só, não dá tempo de contar nem até 1, né? Não dá tempo de contar nem até 1. Mas é importante, queridos, que quando vem assim, a gente tem que prever. Quando vem uma situação que você já sabe que vai haver algo ali, você já tem que se preparar e pedir ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu ando pela tua dependência, né? Não deixe que eu venha agir por mim mesmo. Não deixe que eu venha agir por mim mesmo. Que a nossa tendência é essa mesmo, né? A nossa tendência é essa. A gente fazer o que não agrada a Deus. Olha aí, se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos o quê? Sido imediatamente consumidos. Olha só aqui, ó. Ter paciência é a capacidade, querido, de nós nos controlar. É isso que eu falei agora, né? Às vezes vem aquela situação, a gente tem que ter o domínio próprio. É outra qualidade que nós vamos ver mais na frente. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ser longânimo, né? E se a gente agir assim, viu, queridos? A gente vai evitar muitas coisas na vida da gente. Eu já entrei em muitas situações na época que e depois eu passava aquele momento, eu ia pensar, meu Deus, que besteira que eu fiz, né? E a gente pode evitar muitas coisas, a gente sendo longânimo. Agora, benignidade. Benignidade, no original grego, significa bondade ou honestidade. O crente que possui essa virtude é afável, é gentil para com seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade e Cristo o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa imensamente gentil, conforme o Evangelho retrata. Essa virtude torna o crente benigno, desejoso do bem a todos, principalmente para os seus inimigos. Olha aí, principalmente para quem? Eita Jesus! Meus amados irmãos, sabe aquela pessoa que muitas vezes nos faz mal? Aquela que você diz assim, eu não quero ver nem pintada. Pois é essa que Deus vai botar na tua vida para te treinar os frutos do Espírito. Às vezes, aquela pessoa que mais você quer evitar é que Deus vai colocar na tua vida para que você possa praticar o fruto do Espírito. E Deus está só olhando. Deixa eu ver como é que está meu filho, minha filha. Se está andando por mim mesmo ou por ela. Aquela, querida, quando eu fui ao seminário, tinha uma professora que ela deu o testemunho dela, que tinha uma pessoa no mesmo apartamento, no apartamento de frente, que ela não queria nem ver, que a pessoa era chata demais. A pessoa era chata. Ela disse que toda vez que via essa pessoa se arrepiava todinha. O gato, parecia que tinha um gato dentro dela, arranhando ela todinha. Aí, um dia, ela vinha subir no apartamento. E quando ela vê, aquela pessoa estava sentada na última batente. Ela disse, não, meu Deus. Que é essa? Porque lá no apartamento tinha um portão que dava acesso ao corredor para entrar nos apartamentos, entendeu? E ela estava sentada no degrau. E quando ela foi subindo, aí aquela mulher disse, estava sentada, aí ela disse assim, perdi minha chave. Aí não podia entrar, estava esperando vocês abrir para poder entrar. Aí ela disse que deu uma vontade dela descer. Eu dar minha chave para vocês, vai ficar aí a noite todinha. Mas aí ela foi e abriu, né? A chave, abriu o cadeado, deixou ela entrar. E aí o Espírito Santo de Deus tocou nela. Ela disse assim, tome, faça uma cópia para você. Né? Aí o Espírito Santo de Deus, ela se deixou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa que ela não queria nem ver, ela foi e ajudou aquela pessoa. Ela usou de benignidade, de bondade para com aquela pessoa. E nós crentes, nós devemos ser assim, queridos. E Deus bota essas pessoas para que nós possamos ser tratados, para que nós possamos mudar o nosso caráter, sabe? Muitas vezes a gente quer questionar algumas situações que acontecem conosco, mas tudo é tratamento de Deus para nossas vidas, nosso caráter, né? Situações acontecem para que a gente venha ser moldado pelo Espírito Santo de Deus.
E Deus trabalha assim conosco. Se as coisas não acontecessem, a gente nunca ia ser moldado, nunca ia trabalhar essas falhas no caráter da gente. A gente ia viver sempre com isso. Mas aí Deus permite que aconteça para que a gente venha a ser tratado. Né? Como foi essa irmã. E depois fizeram uma amizade lindíssima. Depois fizeram uma amizade abençoada. Tá certo? Vamos lá. Bondade. Bondade representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoas, né? Então, bondade é isso, você praticar o bem, você abençoar os outros. É aqui que se cumpre aquele mandamento, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou praticar bondade, eu vou olhar o meu semelhante de forma diferente. Agora vamos ver aqui as demais qualidades, que são a fidelidade, a mansidão, temperança ou domínio próprio. Aqui a fidelidade é fé ou fidelidade, tá certo? No original grego, eu estava estranhando esse barulho, agora que eu vim me lembrar, porque não tem mais rasteira, né? Aí tá vindo tudo pra cá. Eu disse, antes não era assim, eu querendo... Por que tá vindo esse barulho pra cá? É porque não tem mais rasteira. As bênçãos ali são bênçãos, viu? Ali tudo é crente pentecostal, ó. O barulho é grande, tudo é no fogo ali. Fé ou fidelidade? No original grego significa tanto confiança quanto fidelidade. Aqui, a fé aqui indica o quê? A confiança em Jesus Cristo. Tá certo? Fé é confiança em Jesus Cristo. Mediante esta qualidade do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. Eu gostaria de que você abrisse aí em Efésios capítulo 4, versículo 13, para que nós possamos entender direitinho. Efésios 4, 13. Capítulo 4, versículo 13. Olha só que coisa linda. Amém? Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, queridos, a fé aqui, a fidelidade aqui, queridos, é para isso. Nós devemos ter fé para chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós devemos ter confiança nesse Filho de Deus. E é para isso que existe a igreja. Se você for ler antes, ele fala aqui dos ministérios que foram concedidos, que é os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores. Para quê? Para ensinar ao corpo de Cristo, para que nós possamos chegar a isso. A unidade e a fé, né? Do conhecimento do Filho de Deus. E é para isso que existe a igreja e os ministérios. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé não é produto humano. Ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza de que Deus existe e está sempre conosco para nos dar vitória. Olha só, fé é isso, queridos. É nós termos certeza que Deus está conosco. É nós termos a certeza que Deus existe. É termos a certeza que Ele vai nos dar a vitória em todas as áreas de nossas vidas. É isso que nós temos fé. É isso que nós temos a fidelidade a Ele. Não fugirmos, não fugimos em outra direção, mas estamos sempre nele. Isso quer dizer, fé está relacionada à aliança com Deus. Se eu tenho uma aliança com Ele, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu firmo uma aliança com Jesus Cristo. Eu firmo que agora eu quero ser um filho de Deus. Eu firmo que eu confio que eu fui comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E essa aliança tem a contraparte. Jesus Cristo me garante uma vida eterna.
Jesus Cristo garante que meu espírito vai ser salvo, minha alma vai ser salva. É uma aliança, é um contrato entre duas partes. Jesus Cristo me garante que me guarda, que eu sou seu filho, e eu garanto para o Senhor Jesus Cristo que eu quero estar debaixo da direção dele, dos seus preceitos, do seu caminho, da sua palavra. Eu quero viver uma vida em submissão a ele. Então isso é uma aliança. Aí tem que ter a fidelidade, tem que ter a fé, a confiança nas duas partes dessa aliança. Amém? Você aceitou Jesus? Então você está debaixo de uma aliança com Jesus Cristo. É isso que ele garante para você. Que você vai ter direito à vida eterna. Tá certo? Mesmo que se hoje Deus nos levasse, eu estaria tranquilo, porque eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Mas por outra feita, eu também me comprometo com o meu Senhor, que eu quero fazer tudo que agrada a Ele. E como é que eu faço tudo que agrada a Ele? Seguindo a sua palavra. Porque isso aqui que Ele deixou é a vontade dEle para nossas vidas. É a vontade dEle para nossas vidas. Agora vamos aqui um ponto muito... Eu sei que os irmãos aqui não precisam disso não, mas vamos falar, né? Amém? Mansidão. Eita Jesus. Meu filho, olha, eu vou dizer uma coisa para você, para os varões aqui. Tenha paciência com sua esposa, viu? Nós homens, viu? Mansidão. E as mulheres também, né? Tem umas as abençoadas aí também que eu vou te contar, viu? Tem umas abençoadas aí que são umas metralhadoras giratórias. Às vezes o marido chega em casa estressado do trabalho e a mulher começa a... E o homem, minha filha, deixa eu chegar primeiro, deixa eu tomar meu banho. E o cachorro se soltou e derrubou o menino foi pular a janela, quebrou a cara, e a panela tá furada, e não sei o que, e E o camarada já chega com o juízo do trabalho que o chefe passou o dia no PPPP também no ouvido dele. Aí às vezes a mansidão do crente vai embora. Mas tem a mansidão, viu? Tanto o homem como a mulher. Tanto o homem como a mulher. Isso aqui é para nossas vidas. O Espírito Santo de Deus trata isso aqui nas nossas vidas. Vamos ver aqui o que é mansidão. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus. E em seguida para com o próprio homem. Se eu me submeto a Deus, se eu quero amar a Deus, respeitar a Deus, eu também é a mesma coisa para com o meu próximo. Amar o meu próximo, respeitar o meu próximo. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá certo? Essa virtude torna você manso e calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. Então, acima de tudo, é nós sermos humildes. Porque o que é que nos faz muitas vezes não sermos mansos? É nós tomarmos uma posição de querer ser superior aos outros, né? Às vezes a pessoa até fala algo que venha me afligir ou me perturbar, e eu poderia muito humildemente me aquietar, orar pela vida daquela pessoa, mas às vezes pelo meu senso de superioridade, eu não aceito isso dele não, eu não aceito, e o que você está pensando que é? Né? Aí não se usa mansidão. Mansidão é você se colocar numa posição de humildade. Me ofendeu? Deus tome conta dessa questão. Me retiro, né? Então isso é usar a mansidão, né? Mas muitas vezes a gente não... A velha natureza, o velho homem quer se levantar. A carne. Porque a carne gosta de... né? A carne não quer se aquietar. A carne ela quer se levantar. Qualquer coisinha ela quer se levantar. Mas se nós estamos em sujeição a Deus, submissão a Deus e ao Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus vão ser manifestos na nossa vida. Vão ser manifestos nas nossas vidas. Olha aqui, você anotou aqui também
que tudo isso aqui que o Senhor nos está mostrando essa noite, se nós formos levarmos para o relacionamento do casal, né? Tudo isso aqui deve ser muito bem aplicado no nosso relacionamento como família e como casados. Você notou isso aí? Se a gente for usar isso aqui, nós vamos ter um casamento abençoado. E muitas vezes se levanta contenda nos casais, porque nós não praticamos isso aqui. Não deixamos que o Espírito Santo de Deus manifeste essas virtudes na nossa vida. E é por isso que às vezes há muito problema também com os casais. Vamos aqui. Essa virtude torna você manso e calmo quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. Alguém quer dar algum exemplo de mansidão aí? Hein? Algum testemunho? Ainda bem que todo mundo é manso aqui, ninguém jamais explodiu aqui, né? Amém? Todo mundo toma aí maracujina. A maracujina espiritual, né? Do Espírito Santo de Deus. Agora vamos aqui. Essa aqui é temperança, domínio próprio. Hã? Domínio próprio. Olha, o mundo não conhece o que é isso aqui não, viu? Domínio próprio. É por isso que nós vemos tantas coisas terríveis na televisão. Não, fulano matou ciclano por isso ou por aquilo outro. Por quê? A pessoa não tem domínio próprio. Por uma coisinha insignificante, ele deixa a ira vir sobre si. Lá em Tiago diz que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Quando o homem se ira, a justiça de Deus não está nele. Você está entendendo? Então a gente vê na televisão, às vezes, essas notícias tristes. Por quê? Porque as pessoas não têm o Espírito Santo de Deus nelas e elas não têm domínio próprio. Elas se iram e partem logo para fazer aquilo que Satanás quer, né? Vamos ler aqui o que é temperança, domínio próprio. Pois não, meu filho? Isso. O irmão Milton está lembrando aqui, quem assistiu televisão aí esse dia, noticiário, viu eu vi isso domingo à noite, parece, se eu não me engano. Um rapaz pegou a sua filhazinha, né, e começou a bater, e levantou ela assim de cabeça para baixo e agredia, os vizinhos filmando, né. Aquilo ali, quando eu assisti, me deu um negócio no coração tão grande, porque eu me lembrei da minha infância. Meu pai aquilo ali era fichinha pro meu pai. Meu pai era o que pegava, meu amigo. Era pedaço de caibro, era o que pegasse. Esse pastor aqui, minha filha, apanhou mais do que jumento para carregar a carroça, viu? Foi. Vocês não sabem nem da metade daquilo que eu passei na minha vida. Sabe, assim, com relação ao espancamento por parte do meu pai. Mas hoje é uma bênção para a minha vida, graças a Deus, né? Hoje ele é uma bênção. Mas eu sofri muito na minha infância, porque meu pai não tinha domínio próprio. Meu pai, ele foi criado pelo... Como é que chama o marido da irmã dele, mais velho, né? Como é que se chama, meu Deus? Como é, rapaz? Você não tem família, não? Enteado, né? Enteado é uma coisa assim, né? Por exemplo, é o cunhado. Cunhado, rapaz. Cunhado. O cunhado dele era mais velho, ele era criança, né? Ele tinha uma família muito grande. Então, ele era criança. E o cunhado dele pegava no interior aquelas pessoas. O pai dele morreu muito cedo. Parece que com 6 anos de idade ele perdeu o pai dele. Meu bisavô. Então, o cunhado dele pegava aqueles cambitos de carregar madeira de jumento, batia nele com aquilo ali. Ele com 8 anos de idade. Então ele cresceu cheio de trauma, né? E queria criar os filhos do mesmo jeito. E criou, né? Do mesmo jeito. Mas graças a Deus, meus filhos é diferente. Eu crio de maneira diferente, né? Eu crio meus filhos, todos meus filhos, meus 4 filhos. Graças a Deus eu não tive que espancar nenhum, ao ponto que eu fui espancado.
Porque meu pai ele não tinha domínio próprio. Era ignorante espiritualmente, né? Foi uma época diferente também a que ele foi criado. Porque naquela época era assim comum se espancar os filhos e isso era sinal de respeito e olha lá, né? Naquela época era bonito. Se uma criança passasse correndo assim, onde tinha duas pessoas conversando, o pai olhava assim, a pessoa já se tremia todinho. Né? Você tem uma ideia, meu pai quando estava dormindo, eu e meus irmãos estavam brincando, se meu pai fizesse assim, eu já me tremia todinho. A gente fazendo barulho, porque a criança faz barulho, né? Meu pai lá dormindo, meu pai faz assim, Rapaz, eu corria as léguas, viu? Eu corria as léguas, porque eu sabia que se ele fizesse o segundo rum, eu sabia que o negócio ia esquentar. Ai, Jesus. Sim, mas vamos aqui para a lição. Temperança. Temperança parece ser o somatório de tudo que a possui, de tudo, né? Tudo que nós vimos até agora. Quem a possui tem um domínio próprio. O domínio próprio é a arma do cristão para evitar o mal, né? Quando nós temos domínio próprio, nós evitamos muitas coisas malas. Em primeiro lugar, queridos, nas palavras. Há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabermos o que falamos. Isso é o que se pode chamar de sobriedade, domínio próprio. Tá certo? Domínio próprio. Então, ele diz aqui que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Ter cuidado, porque aqui voltamos para os casais de novo, olha. Na hora muitas vezes ali você numa discussão com a esposa, de uma raiva. Aí se você não tem o domínio próprio, você solta uma palavra, que uma palavra pode ofender, pode marcar. Palavras, elas ofendem muito, né? Então, tem que ter domínio próprio nas palavras. Ter muito cuidado, pensar no que vai falar. Ter muito cuidado com aquilo que se fala, com o que sai da nossa boca. Encontramos vamos ler aqui Tiago capítulo 3, versículo 2, olha, com relação à língua. Tiago capítulo 3, versículo 2. Devemos ter muito cuidado com a nossa língua. Ele diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 2, eu vou ler aqui para você, que nós estamos com a hora um pouco avançada. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Ou seja, ele diz o quê? Que nós tropeçamos em palavras. Se alguém é perfeito, ele nunca vai errar em palavras, né? E ele diz aqui no versículo 3 ainda: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está dizendo o quê? Se nós frearmos a nossa língua, a nossa boca, nos controlarmos, termos domínio próprio, nós vamos conseguir dominar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida. Encontramos nas Escrituras Sagradas diversos exemplos de pessoas mal-sucedidas porque falaram demais. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, o criticaram por ter se casado com uma estrangeira. Deus então os castigou. Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa por 7 dias. E ambos perderam o direito de entrar na terra prometida. Por quê? Porque falaram o que não devia, não tiveram domínio próprio. Nas ações, muitas das vezes também, aquilo que eu falei, as pessoas que não têm domínio próprio tomam ações que podem trazer prejuízo. 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia foram escolhidos por Nabucodonosor para realizarem um curso e depois servirem ao governo caldeu. O rei ordenou que os alimentasse com todas as iguarias da mesa real. Daniel e seus companheiros propuseram em seus corações, solicitaram então ao dispenseiro que lhe fornecesse apenas legumes durante 10 dias. Se após este período seus semblantes estivessem abatidos, aceitariam o manjar do rei. No entanto, se apresentassem em bom estado de saúde, continuariam com refeição escolhida por eles,
até o final daquele treinamento. Após aquele período de 10 dias, seus semblantes eram melhores do que os demais jovens. Por isso, continuaram com aquela alimentação, à base de legumes, até o final do curso. Esta é uma demonstração de força de vontade, temperança e sobriedade dos 4 judeus, tá certo? Porque se eles não tivessem domínio próprio, eles tinham aceitado aquele manjar do rei, né? Não teriam se controlado, com medo, e teriam aceitado. Agora, vejam só, esse aqui eu creio que é uma das mais difíceis do homem controlar, de ter domínio próprio, nos pensamentos, né? Nos pensamentos. Por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação que naufragou no pecado e o fez pagar as consequências pelo resto da vida. Era a época em que os reis saíam para a guerra. No entanto, ele passeava no terraço de sua casa real. Seu pensamento vagava distante, em busca de algo que satisfazesse o seu ego. Repentinamente, deparou-se com uma cena que o devorou, como uma labareda de fogo a consumir algo inflamável. Uma mulher banhava-se nua no quintal de sua casa. A chama da sensualidade acendeu o desejo incontido no coração do rei de Israel de possuí-la. Quando percebeu o que fizera, já era tarde demais. Havia se deitado com ela e tinha ordenado a morte de seu marido. Tudo isso aconteceu por falta do autocontrole do pensamento, que o levou a cometer aquela loucura. Ou seja, Davi, tudo começou no pensamento, né? Ele estava vagando, ocioso, e começou a deixar o seu pensamento solto. E ali ele viu aquela mulher. Se ele tivesse domínio próprio, ele tinha saído dali, tinha virado o rosto, tinha ido orar, mas ele ficou alimentando, deixou que o seu pensamento dominasse. A Bíblia nos ensina, queridos, que a concupiscência, que é o desejo desenfreado, né, é gerado primeiro pelo pensamento. Aí desce para o coração, aí gera o desejo, e com o desejo gerado, você alimentando, aí vem a morte, é consumado o pecado. Aquilo é realizado. Então, quando vier os maus pensamentos, os desejos, a gente tem que, se não é da parte de Deus, a gente tem que repreender. Olha, minha mente é do Senhor, eu quero pensar nas coisas do alto, como diz em Colossenses 3. Eu quero me firmar nas coisas do alto, isso não pertence ao Senhor. Está repreendido toda seta, todo pensamento que vem do maligno, né? Não aceito isso na minha mente. Tem um ditado que diz que a nossa cabeça deve ser como assim, os passarinhos passam em cima da nossa cabeça, mas a gente não pode deixar eles pousarem e fazer ninho. Do mesmo jeito devem ser os maus pensamentos, pode até passar, mas a gente não pode permitir que eles pousem e façam ninho, façam morada na nossa mente. Amém, meus queridos? O crente deve sempre ocupar-se com coisas boas. A melhor terapia é ler a Bíblia, cantar hinos de louvor ao Senhor, visitar os novos convertidos, desviados e enfermos. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir da aparência do mal. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, etc., pense nas coisas celestiais e viva com Jesus vitoriosamente. Amém? Você tem que se alimentar das coisas boas. Filipenses 4 lá nos instrui que tudo que é perfeito, de louvor, de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Concluindo, muitos crentes pensam ser possível cultivar somente algumas das manifestações do fruto do Espírito, negligenciando outras. Não é possível ser crente completo quando em nossas vidas faltam vários elementos que formam o fruto do Espírito. Se eu tiver amor e não tiver fé, não sou completo. Se eu tiver todas as demais manifestações e for intemperado, não estou seguindo a vontade do Pai. O fruto do Espírito forma em suas manifestações um conjunto harmônico. Faltando uma, as demais estão todas prejudicadas. Se formos enxertados na videira, é claro que o fruto deve ser uvas. Ora, um cacho de uvas amputado, com a falta de alguma uva, é um cacho incompleto, imperfeito. Se a videira é perfeita,
é lógico que os frutos e as folhas o sejam também. Amém? Se nós estamos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 15, nós devemos deixar que essas manifestações venham na nossa vida. Amém? Deixa eu só passar aqui para você, queridos. Quero que você releia essa aula em casa, que você não só releia, mas que busque a praticar, deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso em nossos corações. Quando a gente ministra uma aula dessa, nós somos os primeiros a ser ministrados nas nossas vidas, porque nós necessitamos, todos nós, disso. E é por isso que nós devemos estar sempre lendo. Vejam bem, o amor, devemos deixar o amor ágape de Deus em nossas vidas. O gozo, a alegria, não se atribule, não fique triste com coisas. Confie em Deus na sua vida. Deixe que a alegria do Espírito Santo flua na sua vida, mesmo no momento mais triste da sua vida. A paz, deixe que a paz de Deus, o Espírito Santo, manifeste na sua vida. Longanimidade, seja paciente. Benignidade, seja bondoso, bondade, manifeste bondade na vida das pessoas. Tenha fé, fidelidade, ou seja, confie em Deus, na fidelidade de Deus, deixe que a fé de Deus enche o seu coração. Mansidão, seja manso com o próximo. Temperança, domínio próprio, devemos ter domínio próprio. Amém? Esses são os 9 gomos do fruto do Espírito Santo de Deus. Eu convido você a ficar em pé, em nome de Jesus. É interessante nós praticarmos, deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos guie e que nós possamos apresentar frutos dignos